Olá, hoje você vai conhecer algumas tumbas papais impressionantes, desde as mais luxuosas, verdadeiras obras de arte, até a mais simples, que foi desejada pelo Papa Francisco. Ele foi sepultado no dia 26 de abril de 2025, dentro da Basílica de Santa Maria Maggiore, Santa Maria Maior, que é uma das 4 basílicas papais de Roma, e uma das igrejas mais antigas e importantes da cidade. A arquitetura da Santa Maria Maior ainda conserva parte da estrutura original, lá de época paleocristã. É uma igreja incrível. E o Papa pediu para ser sepultado dentro desta basílica. A última vez que isso tinha acontecido foi em 1669, quando o Papa Clemente IX foi sepultado nesta igreja. O Papa Francisco foi o 8º Papa a ter a sua tumba dentro da igreja. Porque tradicionalmente os papas são sepultados na Basílica de São Pedro. Ali nós temos mais de 90 tumbas de papas, incluindo o primeiro papa, Pedro. A Basílica de São Pedro foi construída exatamente em cima do túmulo de São Pedro. Como é que aconteceu essa história? Vamos voltar lá para Roma Antiga, no ano de 64, quando aconteceu o grande incêndio de Roma durante o governo do imperador Nero. Nessa área do Vaticano, nós tínhamos uma espécie de uma casa de campo imperial, onde existia um circo, chamado de Circo de Calígula ou Circo de Nero. Circo é um hipódromo, onde aconteciam as corridas de cavalos, corridas de bigas, de quadrigas, mas esse era de uso privativo do imperador. E depois do incêndio de 64, que começou no Circo Máximo, que era o maior local de espetáculos de Roma, tinha capacidade para cerca de 250 mil espectadores, a gente teve um problema que começaram a acusar o Nero de ter colocado fogo em Roma. E ele acabou usando como bodes expiatórios os cristãos que estavam em Roma, que foram acusados de terem colocado fogo em Roma. Normalmente essas execuções capitais aconteciam no maior local de espetáculos de Roma, que nesse momento não existia mais, porque ele tinha pegado fogo no incêndio de 64, o Circo Máximo. Então, com grande probabilidade, a crucificação de São Pedro, segundo os dados que nós temos, aconteceu no Circo de Nero, que ficava nessa área do Vaticano. E logo depois, o corpo foi sepultado ao lado. Ao longo dos anos e dos séculos, foi sendo criada uma estrutura ao redor da tumba de Pedro, até ser construída a Basílica de São Pedro, a primeira versão, lá na época de Constantino, no século IV. Constantino decidiu construir a basílica em cima do túmulo de Pedro. Assim ele fez também com o túmulo de São Paulo, o apóstolo. E assim, a Basílica de São Pedro começou a ganhar vida. E como é que nós sabemos que, de fato, essa tumba era de Pedro? Na década de 1930, o Papa Pio XII decidiu começar escavações arqueológicas na área da Basílica de São Pedro em busca do túmulo do apóstolo e primeiro Papa. E ele encontrou não só o túmulo de Pedro, mas também uma área de necrópole lá de época romana, onde nós temos tumbas de cristãos e de não cristãos. E como é que a gente sabe que era a tumba de Pedro? Temos alguns indícios. Foi encontrada uma peça que tem uma inscrição que diz Petrus N, quer dizer, Pedro está aqui. A partir desse momento, começaram investigações ainda mais profundas em busca dos restos mortais de Pedro. Graças à arqueóloga Margherita Guarducci, nós temos alguns estudos, ela ficou mais de 10 anos estudando o local, e chegou à conclusão que uma ossada encontrada ali coincide com as características do que poderia ser Pedro. Então, o Vaticano hoje diz que acredita-se que estas são as relíquias de Pedro e a tumba de São Pedro. A partir desse momento, ao longo dos séculos, começaram a aparecer muitas tumbas papais monumentais, principalmente dentro da Basílica de São Pedro. Afinal de contas, os papas queriam ficar
o mais próximo possível da tumba do primeiro Papa, Pedro. Uma delas é a tumba do Papa Sisto IV, que foi importantíssimo na história. Foi ele quem decidiu construir a Capela Sistina, por isso que nós chamamos a Capela Sistina de Sistina. Sistina deriva de Sisto. É onde acontece o conclave hoje em dia. Essa tumba do Papa Sisto IV foi feita para ser colocada na primeira Basílica de São Pedro, que não é essa que nós vemos hoje. Hoje nós vemos uma basílica que foi construída a partir de 1506 pelo Papa Júlio II. E o túmulo, todo o sarcófago monumental renascentista em bronze do Papa Sisto IV, a gente consegue ver dentro do Museu do Tesouro do Vaticano, que entrando pela basílica, olhando o altar, fica do lado esquerdo. É belíssimo. Essa obra de escultura em bronze foi realizada por Antônio del Pollaiolo. Tem uma realidade incrível. Na parte de cima, a gente tem a imagem do Papa deitado e observando o rosto do Papa, tem uma qualidade de retrato, de realidade que é realmente quase chocante. A tumba do Papa Sisto IV foi encomendada pelo seu sobrinho Giuliano della Rovere, que foi o futuro Papa Júlio II. E claro que o Papa Júlio II também quis uma tumba monumental, dessa vez para colocar no altar principal da Basílica de São Pedro que ele estava construindo. Para isso, para ter uma tumba luxuosa, lindíssima, ele vai contratar um dos melhores artistas do momento, nada mais, nada menos do que Michelangelo Buonarroti. O Papa Júlio II chama Michelangelo com a ideia de fazer a sua tumba monumental, que seria um grande projeto de escultura. Michelangelo fica muito feliz, porque afinal de contas ele adorava fazer escultura. Michelangelo não gostava de pintar. Para ele, a arte principal era escultura. O projeto era monumental, tinha mais ou menos uma base de 10 metros por 7 metros, era uma arquitetura, era como se fosse uma arquitetura mesmo, independente, porque ela não ficava apoiada em nenhuma parede, deveria ficar no centro ali do altar da Basílica de São Pedro, incluía dezenas de esculturas. Bom, o que aconteceu? Michelangelo ficou feliz e foi buscar o mármore lá em Carrara. Ele adorava o mármore de Carrara. Quanto mais branco, melhor para Michelangelo. Enquanto Michelangelo estava lá em Carrara escolhendo as peças para fazer o túmulo do Papa Júlio II, o Papa mudou de ideia. Alguns dizem que foi o Rafael Sanzio e o Bramante que colocaram essa ideia na cabeça do Papa. Não sabemos. Quando Michelangelo chega, o Papa diz: eu não quero mais fazer a minha tumba, e agora eu quero que você faça o teto da Capela Sistina. Muito contrariado, o Michelangelo acabou fazendo o seu primeiro trabalho de afresco completo naquela obra maravilhosa do teto da Capela Sistina. Essa tumba do Papa foi se arrastando por anos e por anos, o Papa faleceu e aí começou uma briga de família e o projeto da tumba foi sendo modificado aqui e ali, foram sendo retiradas algumas esculturas, algumas o Michelangelo já tinha iniciado, a gente conhece elas, são as esculturas chamadas Os Prisioneiros, nós temos 2 delas lá no Museu do Louvre em Paris e 4 delas na Galeria dell'Accademia, onde está o Davi de Michelangelo, naquele corredor de chegada. Também temos outras esculturas de Michelangelo, incluindo os 4 prisioneiros. E lá na Basílica de Santa Maria Maggiore, nós também temos tumbas monumentais? Sim, inclusive lá nós temos outra Capela Sistina, você sabia? Porque ela foi construída, essa capela lateral do lado direito, foi construída pelo Papa Sisto V para abrigar os seus restos mortais e daquele Papa que ajudou muito o Sisto V, Papa Pio V. O Papa Francisco mudou esse conceito de fazer tumbas suntuosas para os papas. Ele manteve a coerência
de levar uma vida simples, como ele fez desde lá o início do seu pontificado, que durou 12 anos. De forma geral, ele foi coerente com tudo aquilo que ele pregou, em nome de São Francisco de Assis, que foi o santo que inspirou a escolha do seu nome. São Francisco de Assis nasceu em Assis, é o padroeiro da Itália, um dos padroeiros da Itália, e nasceu em uma família com boas condições, mas decidiu abrir mão de tudo para seguir o seu caminho de fé e fundou uma ordem mendicante chamada franciscana. Temos uma imagem muito bonita, um afresco de Giotto lá dentro da Basílica de São Francisco de Assis, em Assis, que mostra o momento que São Francisco está se despindo de tudo, deixando para trás tudo aquilo que ele tinha de família para seguir o seu caminho de fé. E o Papa Francisco vai dentro dessa linha, pede uma tumba simples, apenas com uma lápide com a inscrição Franciscos. Ele também decidiu que ele não queria os tradicionais 3 caixões, um dentro do outro, que somente um caixão simples de madeira. Tudo aquilo que o Papa pediu foi atendido e ele foi sepultado dentro da Basílica de Santa Maria Maggiore, Santa Maria Maior, com essa lápide simples, mas belíssima. E uma última curiosidade sobre a Basílica de Santa Maria Maior e tumbas. Aliás, dentro dos bastidores da história, nós temos uma aula exclusiva sobre essa Basílica Papal e sobre as outras 3 basílicas papais. Ali dentro da Basílica, olhando o altar do lado direito, bem em frente à Capela Sistina, temos a tumba de Gian Lorenzo Bernini. Esse artista do período barroco que fez tumbas monumentais, que fez a Praça de São Pedro. A tumba dele também é muito simples, apenas uma lápide no chão onde aparece o seu nome. Vejo você na próxima aula. Beijo!